Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração em mais esse dia que se chama hoje. Hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro e nós já vencemos 1 de 12. Muita gente fala como o mês de janeiro demora a passar. Gente, pra mim o tempo corre tanto que eu fico preocupada. Eu sei que daqui a pouco a gente vai estar comemorando Natal de novo e isso me assusta. Sinceramente me assusta, mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu tive um tempinho com meu pai e agradeci muito a ele. Falei: Pai, obrigado por cada livramento que o Senhor deu para nós em janeiro. Obrigado pelas tuas bênçãos sem fim. Gente, Deus proveu para minha família alimento, calor, comida. Deus proveu para nossa família paz, alegria, livramento. Nós tivemos um mês aqui abençoado porque Deus estava conosco. Não sei como é que foi na sua vida, na sua casa, mas eu tenho certeza que você tem milhões de motivos para agradecer. Então vamos começar esse dia muito alegres na presença do Senhor, amém? Hoje eu tô aqui com mais um devocional que eu falo sobre os princípios práticos da nossa leitura bíblica diária. Ontem nós começamos o livro de Levítico, lemos o capítulo 1, 2 e 3. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Amém, Kátia? Bom dia, minha querida. Deus te abençoe, você e sua família. E hoje nós lemos o capítulo 4, 5 e 6 do livro de Levítico. Eu queria trazer umas considerações sobre essa leitura que nós fizemos e falar um pouquinho de algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Lembrando, gente, que a Bíblia ela tem 66 livros e ela é um conjunto de vários livros onde temos apenas um autor. Qual que é o autor da Bíblia? O nosso Deus, o Senhor. A Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, que é a conhecida Torá dos israelitas. Então, o que é a Torá? Também, né, seria como se fosse um sinônimo para a Bíblia, vamos falar assim. A Torá, ela é um livro composto por 5 pergaminhos, vamos falar assim, né, que eram os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que é o Pentateuco. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos em Levítico. Gênesis, Moisés, claro, recebe uma revelação. Kátia, não estou conseguindo acompanhar. Kátia, Deus tem me cobrado isso com relação aos horários, sabe? Porque eu tenho que ter um horário específico, né? Cada dia eu faço devocional no horário, mas eu vou melhorar isso em nome de Jesus. Olha, eu comecei hoje 9 horas, você mandou esse negócio aqui, esse negócio não é em vão. Tô sentindo que Deus tá alinhando as coisas aqui. Que tal 9 horas da manhã? Todo dia 9 horas da manhã eu faço esse devocional. Muita gente vê realmente depois, né? Eu sei disso. Mas a gente tem que ter disciplina, né? Verdade, você tem toda a razão, é mais fácil de programar. Obrigado, viu? Deus te usou aqui para eu poder estabelecer essa disciplina na minha vida e fazer todos os dias no mesmo horário. Amanhã já não dá, né? Porque amanhã tem o Café com a Palavra às 9. Mas aí só no domingo eu teria que fazer em outro horário, né? Mais cedo ou mais tarde, mas vamos avaliar isso, viu? Obrigada de coração. Então, gente, vamos fazer assim, tá? Eu vou definir um horário, em nome de Jesus vou conseguir. Eu tava esperando as crianças voltar da escola, porque aí eu pensei em fazer de tarde, sabe? Mas eu acho que de manhã é melhor, porque na Bíblia a gente vai ver, inclusive hoje fala que todos os dias pela manhã os sacerdotes tinham que ir lá e colocar lenha no altar. Então eu creio que a gente tem que muitas coisas têm que ser feitas já no começo do dia, né? Eu vou preparar isso o mais rápido possível. Gente, então vamos lá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, foram inspirados pelo Espírito Santo, que é o autor da palavra. Gente, como é maravilhoso isso, saber que você pode ler um livro na presença do autor. Amém, Catinha, amém. Obrigado, viu, pelo apoio. Então, gente, como é bom poder... Porque às vezes a gente lê um livro, por exemplo, eu tava lendo um livro do C.S. Lewis, e tem, assim, umas coisas muito difíceis de entender. Então, que vontade de sentar com aquele homem e falar assim, o que você quis dizer aqui? Nas Crônicas de Nárnia lá, o que representa isso aqui? Não seria ótimo poder sentar com o autor e conversar com ele? Nós temos isso com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a oportunidade de perguntar para o autor da Bíblia, aquele que inspirou aqueles que escreveram, os escritores. O que você quis dizer com isso aqui? Tem que ter sal na oferta. E é isso que eu tento fazer e trazer com esse devocional. Eu tento perguntar para Deus. Eu não sou teóloga, então eu não vou trazer estudos aqui teológicos, de hermenêutica, de exegese. Meu intuito aqui é trazer aquilo que eu sentei com o Espírito Santo e perguntei: o que o Senhor quis dizer com relação a isso? Então são princípios práticos, muito simples, para nossa aplicação. E aí, gente, falando sobre a Torá,
ela foi revelada por Deus a Moisés. Moisés não estava lá no Adão e Eva, né? Na época de Adão e Eva, obviamente. Mas Deus revelou para ele toda a criação. Deus revelou para ele o êxodo, né? Até mesmo antes dele nascer, como que foi até ali José, como que foi até o seu próprio nascimento. E também depois nós vamos ver Deus revelando para Moisés as leis. E aonde a gente está? Em Levítico, né? Números tem mais algumas coisas com relação às leis, mas tem muito também sobre a quantidade do povo, das famílias, e tem muita história também. Números é muito bom, eu amo ler Números, tem muita história para nossa meditação. E aí vem Deuteronômio como se fosse um resumão, assim, um apanhado geral, algumas revisões. Moisés vai relembrar o povo de muitas coisas. E assim nós terminamos os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós estamos no terceiro, e eu queria falar um pouquinho sobre Levítico, do capítulo 4, 5 e 6. Algumas aplicações práticas. Uma coisa que eu achei interessante em Levítico 4, gente, é que a pessoa, quando ela tem algum pecado, a Bíblia diz que a pessoa que tivesse um pecado deveria apresentar um novilho. Todas as vezes que você vê a palavra novilho, significa um bezerro. Um bezerro de até 6 meses de idade. Então, um bezerro novinho, um boi novinho. Deus exigia que esse boi novinho fosse utilizado para sacrifício. Lembrando que ele tinha que ser perfeito. Não ofereça a Deus nada defeituoso. Lembra disso? Nós falamos ontem. E isso é muito interessante também, de ter uma passagem que fala em Deuteronômio, nós lemos em Êxodo também. Nunca entre na presença do Senhor de mãos vazias. Sempre ofereça algo para Deus. Ah, Lorena, mas Deus não requer sacrifício. Deus não requer sacrifício, mas nós somos o sacrifício vivo de aroma agradável a Deus. Então, quando nós tiramos tempo para oferecer para Deus, não tira o pior do seu tempo, os 5 últimos minutos que você está morrendo de sono. Não tira para Deus o pior, você morre de trabalhar, mas quando é para fazer qualquer coisa na igreja, eu não posso, eu tô cansado, eu faço de qualquer jeito. Não tira para Deus só o resto do seu dinheiro. Vou pagar minhas contas aqui, se sobrar alguma coisa eu devolvo para Deus, eu entrego para Deus, eu dou uma oferta alçada, porque dízimo para mim não dá. Não, dê para Deus o melhor, primícias. Deus requer de nós o melhor, porque Ele ofereceu o melhor. Jesus, não falei isso ontem, não é qualquer anjo. Deus podia ter enviado Miguel, Deus podia ter enviado Gabriel, mas ele enviou seu próprio filho, gente. Sem defeito, perfeito, diante de cada tentação, não pecou, obedeceu até a morte, até o fim e fim de cruz. Então Deus ofereceu o melhor e Ele espera que eu e você ofertamos para Ele também o nosso melhor. E achei interessante aqui que no capítulo 4 fala muito assim: se a pessoa pecar, mas não sabe disso, ela não se deu conta disso, mesmo assim ela é culpada. Você já viu aquela pessoa que pensa, mas eu não sabia. Eu pequei, mas eu não sabia que era pecado. Então, e de fato a Bíblia fala que houve um tempo que foi chamado o tempo da ignorância. E Deus não levou em conta o tempo da ignorância, por mais que Deus se revelava através dos atributos da natureza. Mas nós não estamos mais no tempo de ignorância. Todos têm acesso à Bíblia, gente, todo mundo. Na nossa cultura ocidental, então, nós temos acesso à palavra de Deus. Nós abrimos o Instagram, não importa o algoritmo, eu tenho certeza, todos, através de qualquer rede social, têm acesso a uma pregação, uma palavra de Deus. Todos têm acesso à Bíblia, em vários aplicativos, em estudos bíblicos. Deus está falando, mesmo se a pessoa chegar e falar, eu não sabia, ela vai ser culpada. E aí, o que acontece quando a pessoa é culpada? Ela precisa reconhecer sua culpa. Essa frase, reconhecer sua culpa, no capítulo 5, eu sublinhei aqui, repete 1, 2, 3, 4 vezes. A pessoa que percebe que pecou deve reconhecer sua contaminação e sua culpa. Deus colocou algo no meu coração esses dias, eu preguei sobre confissão de pecado. Tem um salmo que fala, que o salmista fala assim, eu estava angustiado, eu estava doente, mas quando eu confessei meu pecado, a minha saúde foi restaurada. Gente, quando a gente confessa pecado, não é só que a nossa vida espiritual muda, até a nossa saúde muda. Confessar pecado, reconhecer e confessar pecado é o primeiro passo para ser perdoado. Hoje nós não precisamos mais dos sacrifícios dos novilhos, dos carneiros, das ovelhas, dos pombinhos. Nós não precisamos mais de oferecer isso, mas nós não vamos receber a expiação que Jesus fez por nós na cruz, e a morte dele não vai ser eficaz na nossa vida enquanto nós não confessarmos a nossa culpa e a nossa necessidade de um Salvador. Por isso que tem muita gente que até crê em Jesus, mas ela continua no pecado, ela não foi perdoada. Por que ela não foi perdoada? Porque faltou confessá-lo como seu Senhor e Salvador.
A Bíblia diz: aquele que confessa Jesus, esse será salvo. Se confessares com a tua boca e creres com o teu coração. Também não adianta falar sem que o coração esteja alinhado. Mas é importante, gente, a gente colocar para fora. Eu tenho falado isso muito aqui nos devocionais. Nós temos que colocar para fora. Senhor, eu reconheço que eu sou falha, que eu sou pecadora. Eu reconheço que houve sentimento de inveja no meu coração. Eu reconheço que houve a maledicência, que eu falei mais do que eu deveria falar. Eu reconheço que eu fofoquei. Eu reconheço, Senhor, que eu olhei torto para aquele irmão, porque eu tenho problema com ele, porque existe briga, dissensão, calúnia. Nós precisamos reconhecer rápido. Sabe por quê, gente? Quando a gente não reconhece rápido, existe uma parte lá na Bíblia que fala que muitos têm a consciência cauterizada. Sabe que é errado, mas não dói mais. Sabe, foi cauterizado, não dói, não incomoda. Não sofre por causa disso e continua na culpa e continua no erro. Bom dia, Marcelo, quanto tempo eu não te vejo. Jesus te abençoe, viu? Que bom te ver por aqui. Nós precisamos, gente, disso. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Tirar essa capa de religiosidade, sabe? Tirar essa roupa que cobre, como se nós fôssemos santos e eu tô com essa roupa que ninguém pode ver o meu pecado. Não, eu gosto muito de falar isso quando eu tô pregando ali na plataforma. Eu falo, gente, nós somos aqui, ninguém é melhor do que ninguém, tá todo mundo na luta. Lutando contra o pecado, confessando os nossos pecados uns aos outros. Para quê? Para que sejais perdoados e curados das suas enfermidades. É isso que Paulo fala. Tiago. Tiago fala: confessem uns aos outros o seu pecado para que sejam perdoados e as suas enfermidades sejam curadas. Confissão de pecado libera perdão e libera cura física, emocional. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um Salvador, confessar Jesus e também crer nele, para que os nossos pecados sejam perdoados. E é claro, gente, aquele que como disse a Andréa, falou no grupo hoje de leitura, que fala lá em 1 João, aquele que é ungido de Deus não vive pecando. Então não quer dizer que eu só reconhecer o meu pecado vai me trazer perdão. A gente tem que confessar e deixar. Então, ontem, Senhor, eu pequei porque houve inveja no meu coração. Então eu não vou falar, agora eu confessei, eu posso conviver com essa inveja. Não, eu vou lutar contra essa inveja. Eu vou lutar contra esse sentimento. Eu vou falar: Senhor, eu não aceito isso porque te desagrada. Então o Senhor me dê estratégias para vencer o pecado que bate à porta. Eu preciso, todos nós temos uma inclinação, gente. Todas as pessoas têm uma inclinação. Tem pessoas que são inclinadas para impurezas sexuais, tem pessoas que são inclinadas para avareza, idolatram o dinheiro. Tem pessoas que são inclinadas a outros ídolos, a farra, a bebedeira. Tem pessoas que são inclinadas à pedofilia. Tem pessoas que são... Essas inclinações carnais, elas estão impregnadas e são diferentes em cada um de nós. Cabe a nós o quê? Dominar o pecado, dominar a nossa carne, porque quem é do Espírito de Deus, ele não vive a carne, as suas concupiscências, mas ele crucifica a sua carne. E é nessa hora que é muito importante a gente entender a importância do jejum, da oração, de uma vida de devoção, de leitura bíblica. Gente, é uma luta. A gente só vai estar pronto quando o Senhor voltar, mas a gente tem que lutar todo dia contra o pecado. Amém? E aí, gente, capítulo 5 vai falar isso, sobre confessar o pecado. Eu achei interessante comentar também com vocês algo que é sobre pecar contra outra pessoa. Quando o pecado era cometido contra outra pessoa, o que acontecia? A pessoa tinha que oferecer um sacrifício para Deus, porque ela ofendeu a Deus, mas ela também tinha que oferecer devolver para quem ela ofendeu aquilo que ela fez de errado. Por exemplo, aqui está falando de pecados como extorsão, roubo, um negócio desonesto, um depósito como garantia, ou achar um objeto e negar que achou, mentir, jurar dizer a verdade, qualquer prática semelhante. O que acontece quando uma pessoa faz mal para outra pessoa? Essa pessoa que fez o mal, ela deveria ofertar algo para Deus pela culpa dela, mas ela também deveria devolver para aquela pessoa aquilo que ela extorquiu, que ela roubou. E com um acréscimo de 1/5. O que Deus falou comigo quando eu estava lendo esse texto? Não adianta, tem pessoas que vão ver essa live um dia, ou até mesmo falando para mim mesmo aqui, para poder um dia compartilhar isso com outras pessoas. Tem pessoas que fazem mal para outras e depois se arrependem e pedem perdão para Deus. Deus está falando: se você ofertar para mim
Se você se arrepender de verdade, se você confessar seu pecado, eu vou te perdoar. Mas existe uma parte no pecado de extorsão que deve ser realizada com a pessoa que foi ali prejudicada. Sabe, talvez, vou dar um exemplo aqui, talvez você tenha feito um mal pro seu pai, não honrou seu pai como você deveria honrar. E aí, você está pedindo perdão para Deus, Senhor, eu desonrei meu pai, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter aceitado mais o que ele me falou, ter obedecido mais, ter honrado mais. E Deus vai te perdoar, mas Deus está falando, tem uma parte que cabe a você relacionar com essa pessoa, para voltar com essa pessoa, para pedir perdão para ela. Como que você vai devolver o amor com mais um quinto? Não dá, né? Mas se você fez mal para uma pessoa, não adianta pedir só perdão para Deus. Tem que ir atrás da pessoa. Tem que falar com a pessoa, olha, o que eu fiz foi isso, eu me arrependo. Eu tô aqui para dizer que se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente. Eu sei que não dá mais, mas como que eu posso fazer para tentar? Sabe? É isso que eu queria deixar aqui nessa live. Você deve ofertar para Deus uma oferta de arrependimento, mas se a sua culpa também afetou outra pessoa, você também deve correr atrás dessa pessoa. Era isso que Deus estava falando aqui em Levítico. Se você fez mal para alguém, você deve ofertar uma oferta pela culpa, mas deve restituir a pessoa com 1/5 do valor. Com aquilo que você roubou e mais 1/5, com acréscimo. Quando eu estava lendo, Deus falou comigo, fala nessa live, não, se o seu pecado está relacionado a outra pessoa, mas essa pessoa já morreu, então beleza, não tem jeito mais. Se houve arrependimento verdadeiro, genuíno, Deus vai te perdoar. Mas se essa pessoa que você fez alguma coisa e prejudicou ainda está viva, Deus está dizendo, vai atrás, corre atrás, peça perdão, fale, se humilhe. Ah, mas ela também tinha erro, mas é você e Deus, e você quer agradar a Deus, quer viver os princípios da sua palavra. Então você vai atrás dessa pessoa e vai falar com ela que você quer pelo menos restituir a honra, restituir a paz. Naquilo que couber a você, diz Paulo aos Tessalonicenses, não, ou Hebreus, agora eu esqueci. Naquilo que couber a você, tenha paz com todos. Acho que é Pedro. Ai, gente, esqueci. Deixa eu perguntar ao meu marido. Amor, você sabe onde está aquela passagem que fala assim, no que couber a você, no que tiver as suas mãos, tenha paz com todos? Não. Põe essa pesquisa aí pra mim, por favor. Gente, voltando para finalizar, o capítulo 6 de Levítico é muito forte, gente de Deus. E eu preciso falar sobre ele rapidamente para essa live não ficar grande. Até então, Deus estava falando da lei para os israelitas. Povo de Israel, quando for trazer uma oferta, traga assim, faça assim, é assim. Mas agora, no capítulo 6... Oi? Romanos 12, 18. É Romanos, gente. Paulo falando aos Romanos, capítulo 12, versículo 18. Fala aí para mim o versículo, por favor. Se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Tem gente que tá atribulado e tá em guerra com todo mundo. Se não é culpa sua, então tá tudo tranquilo. Mas no que couber a você, tenha paz com todos os homens. Aleluia. Obrigada, amor. Gente, capítulo 6 de Levítico fala sobre o altar. Até então, Deus estava falando e dirigindo a lei para os israelitas. Tragam isso, façam isso, é assim que deve ser a oferta. Agora, Deus vai voltar para o povo, para Arão, né, e para os filhos de Arão, que eram sacerdotes. Como que eles iriam fazer essa oferta? No capítulo 1, nós lemos sobre a oferta de holocausto. Algumas ofertas, gente, alguma parte era entregue para o Senhor e outra parte Arão e seus filhos poderiam comer. Lembrando que Arão e os levitas, eles não tinham herança na terra, então eles não trabalhavam. O trabalho deles era se dedicar ao Senhor. Então Deus fazia com que parte da oferta era para o seu alimento também. E aí o que acontece? Quando Deus fala para Arão sobre o holocausto, voltando, no capítulo 1 de Levítico fala sobre o holocausto. O holocausto, ele era totalmente consumido, era um animal que não ia sobrar parte nenhuma. Todo ele deveria ser queimado e era para expiação de pecado. E aí, lá no capítulo 6, está explicando como que Arão e os sacerdotes deveriam tratar a oferta de holocausto. No altar, gente, essa oferta de holocausto, ela acontecia de manhã e de tarde e ela passava a noite inteira queimando. A gordura do animal que era colocada ali de tarde dava ali combustível para que aquela oferta queimasse durante toda a noite. E aí a Bíblia diz, presta atenção, que aquele fogo nunca poderia se apagar.
O fogo pela oferta de pecados nunca poderia se apagar. E isso aponta para Jesus Cristo, né? Meu objetivo de vida é em todos os dias, 364, porque teve um dia que eu falei, mas não vou falhar mais em nome de Jesus, se Ele permitir, é revelar Jesus através das Escrituras. Por que a Bíblia diz que esse fogo não deveria se apagar nunca, como se fosse um único sacrifício? Porque isso apontaria para Jesus Cristo. Jesus Cristo Jesus Cristo se entregou e se ofereceu de uma vez por todas. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus, ele é contínuo e perpétuo. Quando Jesus morreu naquela cruz, é como se aquela chama, a chama do sacrifício por pecados, fosse acesa e ela é perpétua, ela nunca termina. Nós nunca mais vamos precisar sacrificar nada pela nossa salvação. Entenda, nós não precisamos fazer nada para nós sermos salvos, a não ser crer em Jesus e confessar o seu nome. Por quê? Porque o sacrifício do holocausto, ele é contínuo e o fogo nunca mais vai se apagar. Foi um sacrifício perfeito e perpétuo que alcança a minha vida, a sua vida, das próximas gerações e de todas que se passaram. A chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Isso não quer dizer, gente, que eu não preciso mais me preocupar com o pecado. Não. Novamente, como nós falamos, né? Aqueles que servem a Jesus devem crucificar a sua carne com suas paixões. Então nós temos que essa luta diária e contra o pecado que bate a porta todos os dias. Todos os dias ele vem batendo. Oi, vamos pecar hoje? Vamos nos entregar à glutonaria? Vamos nos entregar a ídolos? Vamos servir ao dinheiro? Porque se você servir ao dinheiro, ele vai te dar tanta coisa. Vamos servir, vamos gastar tempo com entretenimento e vamos viver a vida assim, sem nenhum propósito? Vamos. Todos os dias nós somos tentados, gente, a concupiscências. Você nunca pense que a Bíblia diz, se você pensa estar de pé, vigia para que não caia. Talvez você diga, jamais trairei meu marido. Vigia. Jamais trairei minha esposa. Vigia. Vigia sempre. Por mais que você pense estar sólido, é perfeito, eu jamais cairia em nenhum tipo de tentação, você deve sempre se lembrar que você é humano e carnal e que a nossa carne ela é tendenciosa a pecar. Por isso a gente crucifica a nossa carne com as nossas paixões. Não fazemos o que nós queremos. Eu falo isso para minha filha. Ela fala, mas eu quero fazer isso, eu não quero ler a Bíblia, eu quero ver a televisão. Eu falo, filho, deixa eu explicar uma coisa para você. Nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que nós precisamos. Nós não fazemos o que nós queremos que seja feito, nós fazemos o que é necessário que seja feito. E é necessário já ensinar desde antes. Se você segue a Jesus, você já deve saber disso, que você não faz o que você quer. Você tem um Senhor que te governa. Então não quer dizer que nós não vamos lutar contra o pecado, mas todas as vezes que nós necessitarmos, existe um advogado diante do Pai. E ele intercede por mim, por você, e ele é justo, e o nome dele é Jesus Cristo. Então nós temos um sacrifício que queima no altar perpetuamente, que é o sangue de Jesus, para me salvar e para salvar a sua vida, de todo aquele que nele crê. Mas aí, para finalizar, agora para finalizar mesmo, gente, falando sobre o altar agora do nosso coração, o altar do nosso coração. Nós precisamos entender que todos os dias, assim como Arão todos os dias tirava a cinza e colocava lenha a cada manhã, todas as manhãs, gente, ele ia no altar. Ele tirava a cinza do que passou e colocava lenha para queimar. E Deus tem falado isso muito comigo. Para a chama do nosso coração, do altar do nosso coração, continuar queimando ininterruptamente, continuamente, todas as manhãs, nós precisamos colocar lenha. Não adianta você pensar que o sacrifício de ontem vai valer para hoje. Não adianta você pensar, ontem eu li a Bíblia, então hoje eu não preciso. Ontem eu orei, então hoje não é necessário mais. Não, todos os dias, gente, nós temos que tirar a cinza do passado. E quando eu tava pensando nesse devocional, Deus me fez lembrar de uma coisa. Essa semana eu dei uma limpada no meu guarda-roupa e em algumas coisas aqui na cozinha. E eu tirei tanta coisa, sabe aquelas coisas que você fala assim, um dia eu vou usar, mas você nunca usa, mas que ocupam espaço? Eu tenho aqui uma vasilha onde eu coloco talheres. Porque eu não tenho uma gaveta para guardar os talheres, eu coloco nessa vasilha. E sabe aquelas coisas que você vai ganhando, vai guardando?
E fica ali, aquele monte de coisa, aquele monte de faca cega, e a estrela do feijão, que eu nem passo estrela no feijão, e um monte de coisa de silicone que eu não uso. E eu falei, gente, um bocado dessas coisas vai pro lixo, outro bocado eu coloquei naquele armário ali. E tá tão mais fácil de acessar aquilo que eu preciso agora que tá com mais espaço. E aí quando eu tava pensando nessa live, Deus falou comigo, fala lá isso. Nós precisamos tirar, fazer limpezas. Às vezes está acumulado no nosso coração porque a gente não limpou as cinzas. Todos os dias, Arão deveria tirar a cinza e colocar a lenha. E aí o que Deus está falando no meu coração e no seu hoje é: deixa o passado para trás, deixa o que queimou para trás. Renova o seu coração, tira os sentimentos, tira a mágoa, tira a tristeza do que passou. Ah, mas é porque minha infância foi tão triste. Ah, porque eu não tive, quando eu era pequeno eu não tive isso. Aí agora você quer compensar com seus filhos, você quer que seus filhos tenham uma vida perfeita. Entenda que seus filhos precisam se frustrar também. Esses dias minha mãe falou comigo, filho, eu fico tão triste porque nós éramos tão carentes quando vocês eram pequenos. Eu falei, mãe, mas foi isso que nos forjou. Eu e minha irmã estamos firmes na palavra. Amamos ao Senhor Jesus. Se nós tivéssemos tudo, se nós tivéssemos viajado o mundo, como estaria minha mente agora? Como estaria meu espírito? Será que eu estaria salva? E às vezes a gente tem tanta carga do passado, tem tanta cinza que precisa ser tirada, que fica até difícil, não dá para colocar lenha nova, e aí a chama começa a se apagar. Então que nesse dia o Espírito Santo te ensine como que você deve fazer na prática, de tirar essa cinza, tirar o que passou, tirar as mágoas, tirar as frustrações, tirar todo aquilo que te causa gatilho por causa dos traumas e colocar uma lenha nova, para que hoje essa chama não se apague. E amanhã você vai fazer isso de novo. Então não pensa em colocar dupla lenha para queimar para amanhã, não. Amanhã você vai fazer de novo, vai tirar a cinza e vai acrescentar a lenha. Amém? Que seja assim na minha e na sua vida, que a chama arda continuamente nesse altar e nunca venha se apagar. Em nome de Jesus, obrigada a todos que assistiram até aqui. Kátia, Jesus te abençoe, minha querida. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Fiquem com Deus.